Teleaula Parnamirim. E aí, galera, voltamos com mais uma aula para preparar vocês para as provas do IFRN e Exame de Seleção da Escola Agrícola de Jundiaí, beleza? Eu sou o professor Lameck e hoje a gente vai continuar falando sobre as operações matemáticas. Na aula passada, a gente começou a falar sobre a adição. A gente vai relembrar um pouquinho do que a gente viu lá para poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Bem, na aula passada, nós começamos a mostrar o algoritmo da adição, ou seja, como é que a gente arma uma conta, como é que a gente resolve uma conta de adição, tá? Então, o exemplo que eu trouxe para vocês foi 357 mais 83. Então, a dica para quando você vai armar uma conta de adição é alinhar as ordens, colocar unidade em cima de unidade, dezena em cima de dezena, centena em cima de centena e assim por diante. Quando você organiza os números alinhados devidamente em relação às ordens, aí você vai fazer as adições da direita para a esquerda. Então a gente fez aqui, ó, 7 mais 3 deu 10, coloquei o 0 e subi 1. 5 mais 8 dá 13, com mais 1 dá 14, coloco o 4 aqui e subi 1, e 3 mais 1 dá 4. E a gente relembrou também os nomes desses termos na adição. Os termos que estão se somando são chamados de parcelas, e o resultado é chamado de soma ou total. Na subtração, nós usamos os mesmos números, a regra é a mesma, tem que alinhar as ordens, e quando a gente faz uma subtração, a gente tem que sempre fazer o de cima menos o de baixo. 7 menos 3 deu 4. 5 menos 8 não deu para fazer porque o 5 é menor do que 8. Então, a gente pede emprestado ao 3. O 3 deixa de ser 3 e passa a ser um 2. E vem um para cá para formar o 15. 15 menos 8 dá 7. E o 2, que não vai ser subtraído de ninguém, continua aqui sendo 2. E aqui nós temos, ó, os termos da subtração. O primeiro termo, que é o maior, ele é chamado de minuendo. O segundo termo, que é o que vai subtrair do primeiro, é chamado de subtraindo. E o resultado de uma subtração, ele é chamado de diferença ou resto. Beleza? Agora, quando eu faço contas com números decimais, ou seja, números que tenham vírgula, aí eu já não alinho as ordens, eu alinho as vírgulas, tá? Então, ó, eu alinho a vírgula do primeiro junto com a do segundo e na resposta a vírgula permanece alinhada, tá? E eu continuo fazendo a soma da direita para a esquerda. O 7 não somou com ninguém, 9 mais 3 deu 12, eu coloco o 2 e sobe 1. 3 mais 8 dá 11, com mais 1 está lá em cima, dá 12. A mesma coisa acontece na subtração. Alinho as vírgulas e vou fazendo a subtração da direita para a esquerda. Se eu precisar, aí eu completo as ordens vazias com o 0. Beleza? Então vamos adiantar aqui, porque a gente agora vai trabalhar com as frações. Digamos que eu tenho aqui a fração 9 sétimos e eu quero somar com a fração 6 sétimos. Então o que é que eu tenho que fazer? A regra para somar ou subtrair frações é que elas precisam ter o mesmo denominador. O denominador precisa ser igual para eu poder somar os numeradores, beleza? Então, nesse caso, como os denominadores estão iguais, eu posso repetir esse denominador e fazer a conta apenas com os numeradores. 9 mais 6, que é igual a 15, beleza? Na subtração é a mesma regra. Eu tenho aqui, ó, a mesma fração 9 sétimos menos 6 sétimos. Como os denominadores estão iguais, a minha resposta também vai ter o mesmo denominador e eu opero apenas os numeradores. 9 menos 6, que é 3, beleza? Então, adição e subtração com frações. Os denominadores têm que estar iguais. Mas, professor, e se os denominadores forem diferentes? Aí você vai ter que fazer algumas modificações. Na nossa aula passada, nós falamos sobre as frações equivalentes. Então, a gente vai ter que usar esse conceito agora para fazer essa transformação, tá?
Normalmente, na escola, você aprende a resolver isso através do cálculo do MMC. Como a gente ainda não trabalhou com isso aqui, aí eu vou mostrar para vocês uma técnica um pouquinho diferente, mas que pode ser bastante útil para vocês, tá? Digamos que eu tenho aqui a fração 9 décimos e quero somar com a fração 6 quintos, tá? Então veja que os denominadores dessas frações estão diferentes. E quando os denominadores forem diferentes, nós precisamos transformar as frações para que elas fiquem com o mesmo denominador. E aí vão ter dois casos para vocês. Vai ter caso onde eu só vou precisar mudar uma fração, mas vai ter caso que eu vou precisar transformar as duas frações. Qual é a minha dica? Você pegue os dois denominadores e divida um pelo outro. Quando eu dividir 10 pelo 5, dá 2. Ou seja, é um número inteiro. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número inteiro e vou multiplicar pela fração que tem o menor denominador. Com isso, eu não vou mexer com a primeira fração. Vou mexer apenas com a segunda. Vou multiplicar por 2. 6 vezes 2, que dá 12, e 5 vezes 2, que dá 10. Essa é uma fração equivalente à primeira, mas que apresenta o mesmo valor. Por isso são chamadas frações equivalentes. E qual a vantagem de trabalhar com essa? É que ela tem o mesmo denominador da primeira. E quando isso acontece, a resposta vai ter o mesmo denominador e eu posso operar os numeradores. 9 mais 12, que dá 21. Então, 21 décimos, ou 21 sobre 10, é a fração resultante da soma dessas duas frações aqui, tá? Como eu disse a vocês, tem casos onde eu vou precisar mudar as duas. Olha esse caso aqui, ó. 9 sétimos menos 6 quintos. Professor, quando é que eu vou saber se eu vou precisar mudar só uma ou as duas? Bem simples. Você divide um denominador pelo outro. Se o resultado for um número inteiro, você só precisa mudar uma. Se o resultado não der um número inteiro, aí você vai ter que mudar as duas. Olha aqui, ó. 7 dividido por 5 não dá um resultado inteiro. Então, significa que eu não tenho um número que transforme uma fração na outra. Por isso, eu vou ter que mudar as duas. Eu vou ter que mudar essa fração e vou ter que mudar a outra. Qual é a minha dica? Você vai multiplicar uma fração pelo denominador da outra. Então, a fração 9 sétimos eu vou multiplicar pelo 5. E a fração 6 quintos eu vou multiplicar pelo 7. Dessa maneira, eu vou encontrar duas novas frações equivalentes às primeiras, mas que vão ter agora o mesmo denominador. Olha só, 9 sétimos eu vou multiplicar pelo 5. Então, vai ficar ó, 9 vezes 5, que dá 45, e 7 vezes 5, que dá 35. A segunda fração eu vou multiplicar pelo 7, 6 vezes 7 dá 42, e 5 vezes 7 dá 35. Veja que agora, matematicamente, as duas novas frações têm o mesmo denominador. Vou poder operar com os numeradores. Na resposta, fica o mesmo denominador e eu opero ó, 45 menos 42, que dá 3. Pronto. Você resolveu aí uma subtração de frações que tinham denominadores diferentes, tá? Então, no primeiro caso, eu só precisei mexer com uma fração e no segundo caso, eu precisei mexer com as duas. Beleza? Vamos lá. Agora, professor, se eu tiver que somar ou subtrair uma fração de um número decimal, então, ou você transforma o decimal em fração ou a fração em decimal. No exemplo que eu vou trazer aqui para vocês hoje, a gente vai transformar o número decimal em fração, beleza? Mas primeiro vamos aprender como é que eu transformo números decimais em uma fração. Por exemplo, 3,7 é um número decimal. Para transformar ele em uma fração, eu vou ter que colocar a barrinha da fração e vou ter que descobrir um numerador e um denominador que quando eu dividir um pelo outro, dê esse resultado. Olha como é fácil. No numerador, eu vou pegar esse mesmo número, que é o 3,7, e vou colocar ele no numerador, sem a vírgula. Como é que ele vai ficar lá no numerador sem a vírgula? 37. Na parte de baixo, no denominador, eu vou colocar sempre o número 1 seguido de alguns zeros. Essa quantidade de zeros, ela vai ser indicada pela quantidade de casas decimais que eu tenho após a vírgula. Como aqui ó, eu só tenho uma casa decimal, apenas um dígito após a vírgula, então no denominador, depois do número 1, eu coloco um número 0. Então, ó, o número de zeros que eu vou colocar aqui depois do 1 vai ser correspondente à quantidade de casas decimais que eu tinha aqui. Beleza? Olha esse outro exemplo, 5,29.
Como é que eu transformo 5,29 em uma fração? Eu coloco esse número sem a vírgula no numerador, ou seja, 529. Na parte de baixo, sempre o número 1 seguido da quantidade de zeros correspondentes à quantidade de casas decimais que eu tenho aqui. Não são duas casas após a vírgula? Então, boto o número 1 com 2 zeros. Então, fica 529 sobre 100, 529 centésimos. Beleza? Último exemplo aqui, 0,005. Então, para transformar esse número decimal em uma fração, eu vou colocar esse número aqui no numerador sem a vírgula. Professor, esse número sem a vírgula ficaria 0,005. Gente, zeros à esquerda eles não têm valor, então nem preciso trabalhar com eles, né? Fica apenas o número 5. No denominador, eu vou colocar o número 1 com quantos zeros? Olha aqui, ó, tenho 3 casas decimais, 3 dígitos após a vírgula. Então, vou colocar o número 1 com 3 zeros. Então, fica 5 sobre 1000, ou 5 milésimos. Lembre que na aula passada nós falamos também sobre simplificação de frações. Ou seja, transformar a nossa fração em uma outra fração equivalente com numerador e denominador menores. E como é que eu faço isso? Encontrando um número que divida o numerador e o denominador. Nesse exemplo aqui, o número que vai dividir tanto o numerador como o denominador vai ser o número 5. E aí eu vou encontrar a seguinte fração, ó. 5 dividido por 5 que dá 1 e 1000 dividido por 5 que dá 200. Essa aqui é a forma simplificada dessa fração. Mas se você dividir 1 por 200 ou 5 por 1000, você vai encontrar esse número decimal. Beleza? Então, para transformar decimal em fração, o processo é esse. Para transformar fração em decimal, é só dividir o numerador pelo denominador. E isso a gente vai fazer na nossa próxima aula, quando a gente for falar sobre divisão. Tá ok? Então, vamos lá. Voltando ao exemplo que eu tinha falado. Vou somar agora 7 décimos com 1,25. Uma fração com um número decimal. Então, quando eu tiver frações e números decimais para operar, ou eu faço a transformação do número decimal em uma fração, ou uma fração em um número decimal, tá? Vamos lá. Vamos transformar esse número decimal em uma fração? Significa dizer, então, que a primeira fração, que é o 7 décimos, eu não vou mexer. Então, vamos transformar aqui, ó. O que é que a gente aprendeu? Para transformar um decimal em fração, eu pego esse número e coloco no numerador sem a vírgula. E aí fica 125. Na parte de baixo, o número 1 com quantos zeros? 2, porque eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Então, 100, ou seja, o número 100. Então, eu fico com 125 sobre 100. Agora, eu vou operar 7 décimos mais 125 centésimos. Professor, como é que eu posso somar? Se os denominadores estão diferentes. Aí a gente relembra o que a gente acabou de falar. Eu vou ter que transformar as frações para que elas fiquem com o mesmo denominador. Como é que eu faço isso? Primeira dica, divida um denominador pelo outro. Você descobre que 100 dividido por 10 dá 10. Então, como é um número inteiro, esse 10 eu vou multiplicar pela fração que tem o menor denominador. E com isso eu encontro uma outra fração equivalente a essa, mas que vai ter o mesmo denominador da outra. Olha só, 7 vezes 10 vai dar 70 e 10 vezes 10 vai dar 100. E a segunda fração, eu não mexo com ela. Agora que as frações têm o mesmo denominador, eu posso somar os de cima. A resposta vai ter o mesmo denominador e eu consigo fazer 70 mais 125, que vai dar 195. Lembrando sempre que quando eu estou trabalhando com frações, tanto nas provas do IFRN como no exame de seleção da Escola Agrícola de Jundiaí, se a resposta estiver na forma de uma fração, você vai ter que sempre observar se é possível simplificar, porque as alternativas vão estar na forma de fração simplificada, irredutível, beleza? Então, nesse caso aqui, o único número que vai dividir tanto o numerador como o denominador é o número 5. 195 dividido por 5 dá 39 e 100 dividido por 5 dá 20. Então, o resultado dessa adição, 7 décimos mais 1,25, é 39 vinteavos, ou 39 sobre 20. Beleza, gente? Se você souber quanto é 7 dividido por 10, que é 0,7, quando você somar com 1,25, você vai encontrar 1,95, que transformando em fração vai ficar 195 sobre 100, que simplificando vai dar esse resultado.
Beleza, gente? Então, de um jeito ou de outro, você chega na mesma resposta. E essa é a grande graça da matemática. Você pode ter caminhos diferentes, mas que se você fizer tudo certinho, você chega no mesmo resultado. Beleza? Vamos lá. Agora vem a regrinha dos sinais, porque até agora a gente estava trabalhando sem se importar com os sinais. E eu vou mostrar para vocês como é que é feita a adição e subtração de números quando aparecem os sinais. A primeira, nós vamos falar de adição. Olha aqui o sinal de adição, certo? Preste atenção, apesar de ser o mesmo sinal, mas um sinal ele está indicando uma operação e o sinal que está junto ao número está indicando se esse número é positivo ou negativo, tá? Então, o que é que você vai fazer? A minha dica é a seguinte: quando os sinais forem iguais, você vai somar os valores desses números, tá? Se os sinais forem diferentes, você subtrai. Na resposta, a resposta também vai ter que ter um sinal. E na resposta você vai ter que colocar o sinal do número que tem maior valor absoluto, o maior módulo, beleza? E aí eu vou fazer uma dica aqui para vocês, mais uma, olha como essa aula está repleta de dicas. Você vai colocar o sinal do maior. Olha as aspas aqui e eu vou mostrar para você como é que isso funciona. Vamos para os exemplos. Mais 3, mais 4. Você observa que os dois têm sinais iguais. E quando os sinais são iguais, nós somamos os valores. Os valores de quem? Do 3 e do 4. 3 mais 4 dá 7. Na resposta, eu vou colocar o sinal do que tem maior valor absoluto, ou seja, o maior. Você esquece o sinal. Você vai comparar o 3 e o 4. E o maior é o 4. Qual é o sinal que está com ele? Mais. Então fica mais 7. Beleza? Olha aqui. Mais 3 somando com menos 4. Mais 3 e menos 4 tem sinais diferentes. E com sinais diferentes a gente subtrai os valores. 4 menos 3 vai dar 1. Observa quem é o maior, 3 ou 4? O 4. O sinal dele, menos. Então a resposta fica menos 1. Agora, menos 3 somando com mais 4. Menos 3 e mais 4 tem sinais diferentes. Aí eu subtraio. 4 menos 3 também dá 1. E o 4, por ser o maior, eu coloco o sinal de mais. Então fica mais 1. Por último, menos 3 mais menos 4. Menos 3 e menos 4 tem sinais iguais. Então eu vou somar os valores. 3 mais 4 que dá 7. E vou colocar na resposta o sinal do maior, que é o 4. O sinal dele, menos. Mas, professor, eu estava assistindo uma aula esses dias e o professor disse que o menos 3 é maior que o menos 4. Certo? Agora, por isso que eu estou colocando entre aspas o maior, o que tem maior valor absoluto, o maior módulo. E aí, qual é o módulo do menos 3? É 3. O módulo do menos 4 é 4. Quem é o maior? O 4. Então, por isso que eu coloco entre aspas, o que tem maior módulo, seja simplesmente o maior. Você esquece o sinal, olha quem é o maior e pega o sinal dele e joga lá na resposta. Beleza? Agora, cuidado, que com a subtração tem um detalhezinho interessante. Perceba que agora eu tenho um sinalzinho de menos, indicando a subtração. E o que é que ele vai acontecer? A minha dica é, esse sinal de menos ele vai alterar o próximo sinal. Ele vai alterar, nesse caso aqui, o sinal do mais 4. Por quê, professor? Porque se eu tenho mais 3 subtraindo mais 4, subtrair mais 4 é a mesma coisa que somar o oposto dele, ou seja, somar menos 4. Então, por isso que eu digo, o sinal de menos ele altera o próximo sinal. Como é que ficaria isso? Ficaria mais 3 mais menos 4. Beleza? E aí, como é que eu faço essa conta? Do jeito que a gente acabou de aprender. Como é uma adição, então o que é que eu vou fazer aqui? Observe se os sinais são iguais ou diferentes. Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, subtrai. Então aqui, mais 3 e menos 4, os sinais são diferentes. Vou subtrair 4 menos 3, que dá 1. E na resposta eu coloco o sinal do maior, que é o 4, sinal de menos. Então fica menos 1. Mais 3 menos 4. O sinalzinho de menos aqui, ele vai alterar o próximo sinal. Então, vai ficar mais 3 mais 4. Mais 3 mais 4. Sinais iguais eu somo. 3 com 4 que dá 7. E repito o sinal do maior, que é o 4, sinal de mais. Então, fica mais 7. Menos 3 menos mais 4. O sinal de menos vai alterar o próximo. Então, vai ficar menos 3 mais menos 4. Sinais iguais, eu somo 3 mais 4, que dá 7.
e coloco na resposta o sinal do maior. Sinal de menos, então fica menos 7. E para finalizar aqui eu tenho menos 3, menos 4. Esse sinal de menos vai alterar o próximo sinal. E aí eu vou ficar com menos 3 mais 4. Menos 3 e mais 4 tem sinais diferentes, eu subtraio. 4 menos 3 vai dar 1. E na resposta eu coloco o sinal do maior, que é o 4, o sinal dele é mais. Então fica mais 1. Beleza, gente? Então essa é a regra dos sinais. Como é que eu vou agora operar com esses sinais? Utilizando essa regra. Professor, mas eu tinha um professor que disse que mais com mais dá mais com menos dá menos. Gente, isso é multiplicação, é o assunto da nossa próxima aula, que a gente vai ver daqui a pouquinho, beleza? Então tem que ter cuidado para não confundir. Quando eu estou somando ou subtraindo, a regra é essa. Se os sinais são iguais, eu somo. Se for diferente, eu subtraio, beleza? O jogo de sinais a gente vai ver só daqui a pouquinho, tá? Então vamos agora para a parte legal da nossa aula, que é aonde que isso é aplicado, que é o nosso objetivo aqui, preparar vocês para o exame de seleção do IFRN e da Escola Agrícola de Jundiaí. E eu trouxe um monte de questões da Escola Agrícola de Jundiaí. A primeira é essa daqui, ó, caiu no exame de seleção de 2019. Diz o seguinte: Karina mora em certa cidade da região sul do Brasil. Em determinado dia, pela manhã, ao sair para trabalhar, Karina viu que o termômetro marcava menos 3 graus Celsius. Na noite desse mesmo dia, ao chegar em casa, Karina verificou que a temperatura havia diminuído 2 graus Celsius. Ou seja, o termômetro marcava menos 4, menos 5, menos 1 ou 0 graus Celsius. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou observar que ela me colocou duas informações. A temperatura que ela verificou quando ela foi sair de casa e o que aconteceu com essa temperatura quando ela voltou para casa, para a gente descobrir qual era a temperatura que ela encontrou lá. Olha como é simples. Olhou o termômetro, qual a temperatura que estava lá? Ó, menos 3 graus. Menos 3. A gente nem precisa trabalhar com a unidade agora, tá? Menos 3 era a temperatura que ela viu. Aí a questão diz que ao chegar em casa ela verificou que a temperatura havia diminuído 2. Gente, diminuir é sinal de menos, é uma subtração. E diminuiu quanto? 2. Então eu tenho menos 3 diminuindo 2. Aí o que é que a gente observa? Regrinha dos sinais, ó. Sinais iguais, então eu somo. 3 mais 2 dá 5. Sinal do maior, o 3 é o maior, sinal de menos. Então fica menos 5, a alternativa correta, a letra B. Beleza? Questãozinha simples, envolvendo adição e subtração de números inteiros. Beleza? Vamos lá. Mais uma questão da Escola Agrícola de Jundiaí, essa do exame de seleção de 2015. Diz o seguinte: considere as informações a seguir. Fazer a doação e a alocação de órgãos é um processo trabalhoso e delicado que depende do crédito da população no sistema e do comprometimento dos profissionais de saúde no diagnóstico de morte encefálica. No ano de 2013, 554 crianças foram transplantadas no Brasil, número inferior ao de 2012, que foi 600. A tabela a seguir mostra a quantidade de transplantes renais, ou seja, transplantes de rins, em crianças realizados no Brasil nos anos de 2012 e 2013, com doadores vivos e falecidos. Então, está aqui a tabela que a questão informou que ia aparecer. E um detalhezinho que você vai perceber muito nas provas do IF e nas provas da EAJ. Muitas questões gigantes e uma boa parte da questão não vai ser útil para a resolução dela. Então ele faz uma introdução bem bonita aqui sobre transplante. Beleza, é uma informação legal, mas que não vai ser utilizada na sua questão. A questão começa aqui, ó, quando ele começa a te dar alguns dados para você utilizar. Então ele diz que no ano de 2013, 554 crianças foram transplantadas no Brasil. Aí o que é que você faz? Pega essa informação e já anota na sua prova, porque você vai precisar dela. 554 crianças em 2013, que é um número inferior ao de 2012, que foram 600. Então você vai lá e anota, em 2012 foram 600. Beleza. E aí, além dos dados de 2012 e 2013, isso aqui é transplantes em crianças,
Então, ele fala aqui de um outro número, que é a quantidade de transplantes renais. Beleza? Então, isso aqui é uma informação, isso aqui é outra, e a gente vai ver agora o que é que a questão vai querer. Beleza? Aqui, ele só deu informações. A gente não sabe o que a questão quer ainda. Então, vamos continuar lendo a questão. A questão diz o seguinte, ó. De acordo com essas informações, a quantidade de transplantes não renais realizados em crianças nos anos de 2012 e 2013 foi de 496, 469, 516 ou 504. Então, olha só, você tem que saber o que é cada um desses dados. Isso daqui é a quantidade total que eu tenho de transplantes realizados em crianças. E aqui é a quantidade de transplantes renais, beleza? Então, a gente vai fazer uma diferença desse total e desse total. Aqui, ó, ele já me deu os totais de 2012 e 2013. Então, o que é que você pode fazer? Você soma esse e depois calcula a diferença. Vamos para o quadro? Vamos lá. No quadro, vamos fazer agora, ó, transplantes. Quantidade de transplantes, 2013, 554, 2012, 600. Então, ó, somando aqui, 4 mais 0 dá 4, 5 mais 0 dá 5 e 5 mais 6 dá 11. Agora, a tabela trouxe a quantidade de transplantes renais. A quantidade de transplantes renais foi o seguinte, ó. 377 em 2012 e 308 em 2013. Somando isso daqui, eu tenho, ó, 7 mais 8, que dá 15, coloco o 5 e sobe 1. 7 mais 0 dá 7, com 1 que está lá em cima, 8. E 3 mais 3 dá 6. Agora, olha o que é que ele quer. A quantidade de transplantes não renais. Então, isso aqui é o total e isso aqui é a quantidade de transplantes renais. Então, eu vou tirar dessa quantidade e o que sobrar é justamente o que a questão está me pedindo. Então, vou fazer, ó, 1.154 menos 685. Veja que eu alinhei aqui, ó, as ordens. E aí eu vou fazer, ó, 4 menos 5. Aí você vai ter que lembrar da regrinha que nós vimos aqui, certo? Qual é a regra que a gente viu? Quando eu tenho que subtrair 4 menos 5 e eu não consigo fazer essa conta, então eu vou pedir emprestado ao 5. O 5 deixa de ser 5, vai ser um 4. E vem 1 para cá, formar o 14. 14 menos 5 vai dar quanto, hein? 9, né? Agora eu vou fazer o 4 menos 8. 4 menos 8 também não dá para fazer. Vou pedir emprestado. E o 1 vai deixar de ser 1 para ser 0. Vem 1 para cá, eu vou fazer 14 menos 8, que dá 6. E para finalizar, ó, eu vou fazer 0 menos 6, mas não dá para fazer. Vou pedir emprestado para o 1. O 1 deixa de ser 1 e vai ser 0. Venho para cá para fazer 10 e eu tenho 10 menos 6, que dá 4. Alternativa correta, letra B, 469. Beleza, gente? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente ver. Após diversas obras de modernização, a capacidade do estádio do Maracanã é de 78.839 pessoas sentadas. A partida entre Argentina e Bósnia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2014 foi realizada no Maracanã, com a presença de 74.738 pessoas sentadas. Dessa forma, a quantidade de cadeiras que ficaram desocupadas durante o jogo entre a Argentina e a Bósnia foi de 4.001, 4.011, 4.111 ou 4.101. Então, gente, questão facílima, bem direta de subtração. Eu tenho uma quantidade total de cadeiras disponíveis e tenho uma quantidade de cadeiras que foram ocupadas. Fazendo essa diferença, subtraindo um valor do outro, eu vou encontrar a quantidade de cadeiras que ficaram desocupadas. Então, a gente vai para o quadro mais uma vez. Vamos fazer aqui essa questão simples, facílima, para a gente descobrir e encontrar essa resposta. Então, vamos lá.
Quantidade de cadeiras disponíveis, 78.839. Quantidade de cadeiras ocupadas, 74.738. Show. Vamos subtrair aqui, ó. 9 menos 8 vai dar 1. 3 menos 3 dá 0. 8 menos 7, 1. 8 menos 4 dá 4. E 7 menos 7, 0. Olha como essa questão foi simples e você não precisou fazer nem aquele procedimento de pedir emprestado. Então, foi direto e chegou aqui no nosso resultado. Beleza? 4.101. Gente, então, para você ver como é simples você operar adição e subtração com números naturais, inteiros, racionais, através das regras que nós vimos aqui, com sinais ou sem sinais, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar sobre multiplicação, beleza? Então, a gente volta daqui a pouco. Tchau, tchau!